Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 9 de janeiro de 2020, chegamos em 2020, estamos começando mais um programa Comunidade Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoar. E geralmente, início de ano, o que a gente faz? Promessas, né? E aquela velha promessa de esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ter uma vida fit, vou comer coisas mais saudáveis, entrar numa academia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos para estar aqui conosco hoje 2 profissionais super renomados aqui na nossa cidade, tá? Um deles é o Gilberto. Boa noite, Gilberto. Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, prazer todo meu. Parabéns, vai ser papai o Gilberto. Obrigado. E o Gilberto que é professor de ginástica, né, educação física, é personal, faixa preta. Sou faixa preta de karatê também. A gente tem uma história aí no esporte e na Vamos profissão. conversar sobre tudo isso já. Tá, E também legal. nós convidamos para estar aqui conosco a Laisla Bonfatti. É isso? É. Seja bem-vinda, Laisla. Muito prazer. Obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite para estar aqui. E eu agradeço pelo convite. Que bom, a gente vai falar. Se você tiver alguma dúvida, quiser enviar, este é o momento de enviar suas dúvidas para saber sobre atividade física, sobre nutrição, alimentação. E quero começar falando com a Laisla assim. Laisla, que é nutricionista, e de todas as pessoas que a gente perguntou, indicou, pediu indicação para vir, que todo mundo foi unânime em dizer a Laisla. Me sinto lisonjeada. Sim, olha, é muito bacana quando um profissional tão jovem já tem um nome aí, todo mundo falando e todo mundo indicando. Isso é muito bom. Ah, que bom, porque o esforço é grande. Né? Fala um pouco Sim. sobre a sua vida, a sua trajetória profissional. Laisla. Certo. Até antes de nós entrarmos ao vivo, a gente estava comentando sobre que o que me fez despertar para a nutrição foi o fato de eu ter engordado na adolescência, e a partir do momento que eu emagreci, eu resolvi cursar nutrição. E de lá para cá, a minha vida no que diz respeito à comida, à saúde e a biotipo físico, só foi melhorando. Então hoje para mim isso é automático, é como se fizesse parte de mim, assim como acordar, escovar os dentes, comer bem, para mim é natural, faz parte de mim. E, assim, a sua trajetória profissional, desde quando? Certo. Quando foi a sua formatura? Você é daqui mesmo de Marabá? Não, eu sou do Paraná, me formei em Minas. Os meus pais moram aqui desde 2007, me formei em 2013, cheguei aqui em 2015. Então eu estou aqui em Marabá atuando desde 2015. Olha aí, 2015, 5 aninhos e já tá aí com o nome. E eu sou muito grata a tudo que eu conquistei, a confiança das pessoas. Não existe nada melhor do que você poder fazer diferença na vida de alguém e alguém confiar no seu trabalho. Eu me esforço muito para isso. Então hoje em dia eu vejo o resultado, é como se eu tivesse plantado lá atrás e agora eu estivesse colhendo. Muito bom. E o Gilberto, eu estava lembrando aqui, Gilberto, a gente estava conversando antes, né? Quanto tempo que a gente não se via. É verdade. E aí, antes do programa, eu estava lembrando há quanto tempo eu conheço você, né? Que é quando quando eu frequentava uma academia. Isso faz o quê? 10 anos já. Foi em 2009. 2010. 2010, mais ou menos. Numa academia aqui na Velha Marabá mesmo, né? E as aulas do Gilberto já eram, assim, super requisitadas. Quando dizia, olha, vai ter jump com o Gilberto, vai ter ritmos, todo mundo corria, queria aula lotada. E aí os anos foram passando e o número de pessoas foi só aumentando, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória. Só para complementar a Laisla, quando me ligaram para mim para fazer o convite e falaram que ia ter uma nutricionista, o nome dela foi o primeiro nome que eu falei também, então, só para constar. Obrigada! Bom, pessoal, então, como a Bárbara falou, eu sou o professor Gilberto, estou em Marabá desde 2010, sou formado pela Universidade do Estado do Pará, pela UEPA. Me formei, já vim direto para Marabá, já atuo na área, desde quando eu entrei na universidade, eu já atuo na área com a parte de ginástica, né? Hoje eu tenho várias
vários negócios, hoje eu atuo em várias áreas. Também sou, como a Bárbara falou, sou faixa preta de karatê, tenho uma história no esporte. Tenho 20 anos de karatê, já fui campeão brasileiro, já fui 10 vezes campeão paraense, já fui vice-campeão sul-americano, já recebi convocação para disputar campeonato mundial, mas não pude participar, porque até hoje, na minha época era ruim, hoje, graças a Deus, está melhorando um pouquinho, mas ainda está ruim, ainda precisa de mais apoio. A gente precisa, e aí eu tive dificuldade com o apoio para poder participar das competições. Hoje em Marabá eu tenho uma assessoria esportiva, né? Eu sou do Grupo Viva Mais, já tenho 8 anos, trabalho em academia, dou consultoria online, sou personal trainer, faço de tudo um pouco. Também sou concursado do município de Marabá e sou professor de educação física escolar. Eu já fiquei cansada só de tanta coisa que ele faz. Tem mais coisas, mas já imagino ele acorda de manhã e vai pra academia. Nossa, muito. É de 6 da manhã às 22 horas. E a alimentação para uma pessoa assim que tem um ritmo, tem que ser uma alimentação bem... Bom, ele precisa de uma alimentação saudável e de um planejamento para todo dia, o dia todo. Porque, veja bem, um profissional nesse gabarito, que faz tudo isso, se ele não tiver planejado, a probabilidade de ele se alimentar do que for ultraprocessado, do que for mais prático, mais calórico, menos saudável, é muito grande. Então, ele realmente precisa, obviamente, de alimentação saudável e do planejamento. É o tipo de pessoa que sai de casa cedo já com a mochilinha de comida. E é assim mesmo. Eu saio de manhã às 6 horas, saio com a minha necessezinha para eu poder fazer minha alimentação do meio da manhã. E aí, à tarde, também eu faço minha alimentação. Eu começo geralmente às 15, 16 horas da tarde. Aí, quando dá mais ou menos entre 18 e 19 horas, aí eu faço uma outra alimentação antes da última, que é por volta de 10 e 15, 10 e 30. Então, tem realmente ali uma organização. Isso, não é uma vida... Não, louca, não. A vida é louca, mas a gente tem que organizar. Mas organizada. A gente tem que loucamente organizada. Porque senão fica o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, entendeu? Verdade. E aí a gente não pode agir desse jeito. A gente tem que vender, não é fazer o que a gente vende. A gente tem que fazer o que a gente acredita. E aí a gente faz isso porque a gente acredita. Verdade. E deixa eu te perguntar, por que é tão difícil a gente começar uma atividade física? A palavra inicial sempre são duas palavras que eu sempre gosto de dizer. Hábito e paciência. As pessoas não estão criando muito hábito hoje, mas só que a paciência vai porque elas querem as coisas muito rápido. Então a pessoa entra, se tem um mês, principalmente de academia, as pessoas vão muito para academia, mas não gostam muito de musculação. Vão para academia por causa de aula de ginástica, e eu sou professor de ginástica, mas eu falo para você que está vendo a gente. Se você tiver que escolher entre uma aula de ginástica e uma aula de musculação, vai para musculação, tá? Vai para aula de ginástica para complementação, mas não largue nunca a musculação. Tem um professor chamado Jonato Prestes, que é um cara que eu sigo, que eu estudo muito, que eu aprendi com ele, não sei se foi ele que criou essa frase, mas ele diz que só existem duas coisas que salvam a humanidade: Jesus Cristo e a musculação. Então a gente sempre bate nessa tecla. Eu sou professor de corrida, sou professor de ginástica, mas se o aluno conseguir fazer essas atividades aliado à musculação, beleza, tá? Então já vai ficando essa dica. Voltando para a tua pergunta, o hábito hoje em dia está melhorando. Então, às vezes, o que a pessoa precisa é só mais dessa paciência e de uma motivação. Às vezes a pessoa só tem essa motivação depois de já estar numa fase meio crítica, principalmente a gente falando em obesidade, né? A Laisla com certeza deve receber muita gente nas consultas dela, pessoas já estão assim, Laisla, me ajuda, ou quando chegam no meu espaço também, Gilberto, me ajuda, que eu acho que eu já estou entrando em colapso, eu já preciso melhorar alguma coisa. E esse é o maior erro. As pessoas têm que criar o hábito, como comer, como estudar, a atividade física, ela tem que fazer parte da pessoa, pelo menos 30 minutos por dia. Pois é, isso que eu ia perguntar, assim, o indicado seria 5 vezes na semana, todo dia, quanto tempo? O indicado primeiro é começar. Essa é a primeira indicação. Primeiro começa. Posso começar com 2 vezes na semana? Difícil, posso começar com 2 vezes na semana? Cara, vai 2 vezes na semana, 30 minutos. Aí vai aumentando. Meu grupo de corrida ele se encontra às 6 horas da manhã. E quando as pessoas me procuram, falam assim, Gilberto, eu queria entrar no teu grupo de corrida. Aí eu coloco, funciona desse jeito, o horário é 6 horas. Nossa, mas é muito cedo. Eu nunca vou conseguir acordar cedo assim. Aí eu falo, não, vamos lá. Se você criar o hábito de fazer alguma coisa, eu já escutei vários números, mas se você fizer 12 vezes a mesma coisa sem interromper,
aquilo vira hábito. Aí quando vira hábito, você consegue fazer. É igual a academia, é igual a fazer uma reeducação alimentar. No início, a reeducação alimentar é difícil, mas depois a pessoa vai se adaptando, entendeu? E na atividade física é do mesmo jeito. Só que você precisa de motivação. Você tem que entender que aquilo ali não é algo que vai ser da noite pro dia. É algo que o que tu tá buscando vai chegar, mas vai chegar na hora certa. Às vezes a gente quer apressar um pouco. Laisla, quando nós devemos procurar uma ajuda profissional de um nutricionista? Em que momento? Se você tem um transtorno alimentar, uma briga com a comida, se você não fez as pazes com a comida, se você vê que peca em algum momento, se você não sabe o que é certo para você comer, o horário, quantidade, a qualidade, você precisa procurar um nutricionista. Se você tem alguma patologia, se você tem um histórico familiar de doença, de diabetes, colesterol, pensando que em prevenção, porque a maioria das pessoas procuram quando algo já aconteceu. Ah, estou acima do peso. Ah, mas eu tive algum problema em relação à saúde, fui diagnosticado aqui, tenho colesterol alto. Mas ninguém procura como prevenção. Poucas pessoas procuram, olha, eu tenho um histórico familiar genético com essa doença tal. Hoje em dia, quando a gente fala em doença autoimune, você precisa com certeza de uma nutricionista. Eu acho que eu não consigo aqui citar para você alguém que não precise. Interessante. E tem uma moça perguntando, a Ana. Ana está perguntando, o que é distúrbio alimentar? É ansiedade de comer mesmo sem ter fome? É um transtorno alimentar. Veja bem, se a pessoa come várias vezes no dia sem ter fome, provavelmente isso seja ansiedade. Ela já não sabe mais o que é fome e vontade de comer. Quando eu falo que a pessoa consegue ingerir 2.000 calorias numa só refeição, aquela que não tem a paciência nem para esperar a comida descongelar, aí eu já estou partindo para um transtorno alimentar, compulsão alimentar. Muitas pessoas acham que tem compulsão. Ah, é que eu como muito sem ter fome. Não. Para ser caracterizado como transtorno alimentar, é uma grande quantidade. Você consegue ingerir no dia o que você consumiria em termos de calorias numa semana. Esse tipo de pessoa está no meio termo. Ela está comendo de forma transtornada. Então ela precisa de acompanhamento de psicólogo. No momento, eu não seria a prioridade para ela. Porque do que adianta? Ela vai ao consultório, eu entrego o plano alimentar. Lindo, maravilhoso. Mas o que está impedindo ela de colocar em prática é o psicológico. Verdade. E, Gilberto, qual a diferença? Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico? Existe diferença. Atividade física é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo, se eu descer a escada, eu estou fazendo atividade física. Já malhei hoje, viu, gente? Tá, não, calma. Isso é muito confuso quando a gente fala isso, porque né? Aí é difícil a gente falar, porque as pessoas já pensam, não, então tá bom, eu vou ali, já subi a escada aqui, já fiz atividade física. A minha mãe fala assim, eu falo, mãe, vamos fazer uma caminhada. Ela, não, meu filho, eu já lavo louça, varro casa, eu já estou fazendo aqui minha atividade física. Isso é atividade. Agora, exercício físico é você correr, é você ir para academia, é você para fazer uma aula de ginástica, aí você está fazendo um exercício físico. Essas são as principais diferenças, né? Que são bem, a gente acha que são parecidas, mas são extremidades. Mas a gente fala muito em atividade física porque acabou que ficou um hábito de todo mundo falar, mas o certo é falar em exercício físico. O que a gente quer que as pessoas façam, exercício físico, a gente quer que elas se exercitem. Eu vou ficar com a parte da atividade física, porque eu me enquadro bem, eu tô assim. Uma hora a conta vem, só pra constar, uma hora a conta vem. Vence. Vence, menina, e vem também na parte da imunidade, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não faz atividade física. Exercício físico. Bom, pelo menos já plantei alguma coisa. A diferença entre atividade, existe uma diferença, não é você, eu vou todo dia para a escola, eu vou mudar o caminho. Isso serve? Sim. Não, aí a pessoa continua fazendo a mesma coisa, mas ela só mudou o caminho. Então é atividade física. Mas mudou, tipo, agora eu vou caminhar mais 2 quarteirões. Já muda o estímulo. Então em algum momento aquilo vai fazer bem para ela. Então isso é bom. Deixa de ir de carro e vai caminhando. Ótimo. E o que a gente... tem algum alimento, assim, ou os alimentos ajudam na questão do humor? Ou te deixar mais para baixo, te deixar mais... Sim. Né? O alimento ultraprocessado, o macarrão instantâneo, o sorvete, a bolacha recheada, tudo isso que era considerado uma exceção, pelo menos na minha infância,
hoje em dia já se tornou a regra, é a base da alimentação da população brasileira. Então, é o seguinte, quando você passa pela reeducação e passa a fazer da sua base alimento in natura e minimamente processado, aí sim você já vai ver a diferença não só na imunidade, mas no humor. É automático. Não tem aquela coisa específica, tem um alimento milagroso para o humor. Não, a gente fala de uma alimentação como um todo. Quando você pensa em melhorar o humor, disposição, imunidade, é alimentação saudável como um todo. Ah, eu estou falando com uma população, mas aqui não tem acesso a nutricionista. Veja bem, aí na internet você vai achar Guia Alimentar da População Brasileira. Está super renovado. Com aquilo ali, mesmo não tendo condições de ir ao nutricionista, você já consegue fazer algo de bom para a sua alimentação. Ok? Eu fiquei tão envolvida com o que ela tá falando. Vou atrás do guia. Eu vou, menino, tô precisando, eu tô aqui, tô ótima, entendeu? Hoje tá legal porque eu tô com 2 consultas aqui totalmente maravilhosas. E atividade física e alimentação, elas devem caminhar juntas. Eu entrar, tipo, agora eu resolvi entrar, vou malhar, vou ter uma vida fit, e aí eu já devo também procurar um nutricionista pra juntar, né, as duas coisas. Olha, o interessante sim que você fizesse o exercício físico aliado ao acompanhamento nutricional. Mas a gente sabe que sair da zona de conforto dói muito. Então, quando você vem muito drástico para o paciente, o exercício, a alimentação, a probabilidade de ele não aderir àquilo é muito grande. Então, como o Gilberto falou, vamos aos poucos, se for para exercício 2 vezes, já está fazendo alguma coisa por você. Igual quando vão no consultório, Liza, qual exercício? Não sou capacitada para isso. Mas vai em algum profissional, mas eu só posso 2 vezes, 3 vezes. Tá valendo para quem não fazia nada. E eu acho que é primordial eu não dar assim, falo em alimentação saudável ou uma vida saudável, é sempre para a nutrição e sempre o exercício físico, que acabam negligenciando. Então assim, vai no seu tempo, mas faça. Em algum momento dê atenção, tente casar as duas coisas. O pessoal tá querendo mesmo uma vida fit esse ano, viu? E, Gilberto, muitos pais têm dificuldades em... Hoje a internet está aí, os filhos o tempo todo, né? No celular aqui, não levanto mais, atividade física praticamente zero. E de que forma esses pais, assim, você acha que eles podem estimular os filhos a irem fazer alguma atividade, já matricular numa academia ou uma natação? Eu vou falar de uma coisa que não é muito a minha área, vai ser daqui alguns meses, né? Mas eu acho que hoje em dia os pais eles estão utilizando muito de artifícios para não ter a criança incomodando, para não ter a criança ali querendo fazer outras coisas. Então, às vezes, os próprios pais tiram as crianças da atividade. Quantas vezes, para quem é mãe, você que é mãe, quantas vezes seu filho queria fazer alguma coisa, queria brincar, que estava ali te incomodando de alguma forma e você pegou o celularzinho, botou na Peppa Pig e deu para ele assistir? Então ali você está fazendo um mal enorme para o seu filho. Essa semana eu até compartilhei no Facebook que saiu um estudo de fonoaudiologia falando que as crianças que têm dificuldade de fala entre 2 e 3 anos, ou melhor, elas só conseguem falar depois de 2 ou 3 anos, é porque elas estão assistindo muito celular antes, ficam muito tempo. E aí elas não treinam, ficam só ali parado, o pai está aqui, a mãe está aqui e a criança está ali. Não, enquanto ela está tranquila, ali para mim está ótimo, entendeu? Não estou criticando os pais que fazem isso, tá? Porque não sei se um dia eu vou fazer, espero não fazer e vou fazer de tudo para não fazer. Mas eu acho que a falha maior está nisso. Com o início da atividade, o pai ele tem que pensar, às vezes é o pai que trabalha muito, é a mãe que trabalha muito, é a mãe que não tem tempo, a mãe que fica muito tempo no telefone e o filho, minha mãe tá ali, então deve ser alguma coisa muito boa. A gente pensa em criança de 2 anos, mas a criança já consegue entender. Quantas vezes eu já vi uma criança de 2 anos que consegue entrar no YouTube e botar eu fico impressionado, cara, quando eu vejo isso. Impressionado. Então, hoje em dia, tem muita coisa. Em Marabá ainda não tem, mas em São Paulo tem muita academia voltado para criança. Em Marabá tem alguns espaços que já tem turmas para criança, né, de exercício físico. Mas você leva o teu filho para fazer uma aula de natação, leva o teu filho para fazer uma aula de arte marcial, uma aula de futebol, vá na escola do seu filho e vê como é que está sendo feita
a educação física daí na escola, se o professor está fazendo todas as fases que devem ser feitas para o desenvolvimento da criança, porque tudo isso aí acaba ajudando para não chegar uma criança obesa, uma criança antissocial, uma criança com vários problemas psicológicos, não somente em relação à saúde, entendeu? Que não deixa de ser saúde, né? Então a gente poderia indicar, principalmente assim para os jovens, né, na faixa etária dos 14 aos 18, que ficam muito em casa às vezes jogando videogame, né, e talvez natação. Eu acho que tudo é judô. teste. Eu acho que não é indicar essa ou essa atividade. É testar. Leva o seu filho para o futebol. Não gostei. Leva o teu filho para dança. Não gostei. Leva o teu filho para arte marcial. Isso eu gostei. Então, aí aquilo tu vai testando. Tu vai Não testando. desistir, né? E não impor nada, entendeu? Não impor. Não chegar, você tem que fazer isso. Não. Vai testando. Algum momento, vai ter um momento que ele vai gostar de alguma coisa. Vai ter um momento que ele vai gostar. Certeza que ele vai gostar. Só tem que saber. É ruim que não é todo mundo que tem acesso. Mas Marabá hoje também tem muito projeto social. Então, basta a pessoa buscar um pouquinho, ir nas secretarias de esporte, de saúde, de educação, que eles vão saber indicar isso. Isso é para você que, porventura, acha que não tem poder aquisitivo para colocar uma criança ou seu filho numa aula particular. Não tem, eu sempre falo, não existe desculpa. Para tudo tem, para todos os públicos, para todas as classes, tem atividade, tem exercício físico. Gente, eu não vou esquecer mais essa diferença aí, porque eu achava que eu super malhava o dia inteiro. Laisla, muitas pessoas trabalham em casa, né? Hoje eu sou uma dessas pessoas que hoje desenvolve atividade em casa. Então, às vezes a gente fica em casa e toda hora vai lá, abre a geladeira e fecha a geladeira. E também esses jovens que a gente estava falando agora há pouco, que ficam em casa nas férias, muito tempo jogando videogame, ou que estudam, as pessoas que fazem concurso ficam muito tempo também estudando ali. E acabam desenvolvendo aquele negócio da compulsão, de querer estar o tempo beliscar, todo. né? Isso. O que você poderia assim, indicar no momento que a pessoa... Também, às vezes, vai sair o resultado de um concurso, a pessoa está nervosa, está ansiosa. TPM, né? Certo. TPM, os homens não entendem isso, às vezes, mas a mulher sente uma vontade, às vezes, de comer lasanha, pizza, tudo que engorda, tudo que aparecer na frente. E o que a gente pode fazer para tentar controlar essa vontade? Geralmente eu pergunto do paciente, qual a mentira que você conta para você quando vai fazer isso? Eu mereço, eu estou estudando. Aquela coisa que eu falei, qual a diferença de fome e vontade de comer? Já que meu paciente talvez não tenha o poder aquisitivo para ir no psicólogo, no momento ele dá prioridade para o nutricionista. O que a gente desenvolve em técnica no dia a dia? Antes de fazer, pensa, estou indo para a geladeira, eu estou com fome de verdade? Ou estou simplesmente com vontade de comer? Parece algo simples e no começo dói, mas quando você vai praticando, isso dá certo. Ok? É uma coisa simples. Eu, como nutricionista, a ansiedade, que eu posso prescrever como natural? Camomila. Posso fazer em cápsula, na quantidade maior. A pessoa que estuda para concurso, geralmente ela vive de cafeína, que já deixa mais ansioso e que quer comer mais. Então a gente vai dosando, vai diminuindo a quantidade. E é sempre a questão de se perguntar e refletir. Porque a pessoa simplesmente come e depois pensa e sente arrependimento. Então é desenvolver a técnica de se perguntar. Eu preciso? Respira. Porque o básico, a Laisla nutricionista aprende de nutrição comportamental. Certas coisas mais detalhadas aí é só com o psicólogo. Entendi. E essa história de comer de 3 em 3 horas é mito ou é verdade? Porque, segundo a dona Hermínia, não é uma lasanha, né? Não é uma lasanha, minha filha, de 3 em 3 horas. É uma maçã. Certo. É mito ou é verdade? A gente deve realmente... O comer de 3 em 3 horas não é um mito e não é uma verdade. É uma estratégia. Que vai te emagrecer? Não, realmente é um mito. Comer de 3 em 3 horas não existe nenhum estudo científico que comprove que você vai emagrecer. Qual foi a técnica mais utilizada antigamente? Essa, porque a pessoa passava muito tempo sem se alimentar e quando se ia se alimentar, ela comia muito. Então aderiu-se ao meio termo. Tá ali antes da principal refeição, come alguma coisinha para tapear a fome, para não chegar na refeição seguinte, como almoço e jantar, e comer demais. Hoje em dia eu utilizo isso, eu gosto de utilizar um espaçamento entre 4 horas, preciso entender do paciente. Se for um paciente com transtorno alimentar de compulsão, você acha que ele vai dar conta de comer 7 horas da manhã e depois só 1 hora da tarde? Não dá. Então é estratégia e não é para todo mundo.
É uma antiga, dá certo, dá certo. Mas não é aquilo necessariamente que vai te emagrecer. É o controle, é a mudança no hábito e a melhora da qualidade do que você está comendo. Entendi. E a gente está falando bastante de transtorno alimentar. E de que forma, Gilberto, assim, o esporte, a atividade, o exercício físico... Pode falar atividade física, não tem problema não. Eu preciso, porque se eu ficar com atividade física, eu vou achar que eu tô, toda vez que eu subir essa escada aqui se o cara tá, se é considerado atividade física, o cara que vai jogar uma bola recreativa é atividade física, entendeu? Aquilo não é exercício físico, então não tem problema não de falar. Não tá totalmente errado, mas também não tá totalmente certo. Tá bom. E de que forma, então, isso pode contribuir com a saúde mental? Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho um grupo de corrida, né? Então, no meu grupo de corrida existem muitas pessoas que chegaram com a gente com dificuldade de sociabilização, com dificuldade de comunicação, e hoje as pessoas são pessoas totalmente diferentes. Então, a atividade física, principalmente a coletiva, ela ajuda muito, mas a atividade coletiva, aula de ginástica, corrida, treinar com personal e treinar com um amigo, treino em grupo, né, que a gente fala, 2, 3 pessoas juntas, isso ajuda muito. Quando a pessoa ela tem essa dificuldade e ela chega lá, ela não é bem acolhida, ela tá eu sempre brinco e gosto de falar, eu sempre vou falar isso, que eu não concordo, aí quem tiver aí quiser criticar, tudo bem, eu não concordo com a palavra inclusão, que fala muito com deficiente de inclusão, porque incluir é muito fácil, agora você conseguir integrar aquela pessoa que é mais difícil. Eu peguei, chegou uma pessoa aqui igual uma vez eu fui na PAI, eu cheguei na PAI e fiz uma aula de ginástica lá com as crianças, e tinha uma mocinha lá com cadeira de roda. Aí botaram ela lá no meio. Mas tinha movimento que eu fazia que usava a perna. Aí como é que eu vou... Incluíram ela lá. Eu falei, não, colocaram essa moça aqui, agora tem que integrar ela. Pessoal, a partir de agora, só movimento de braço. Então a gente só fez a aula toda com movimento de braço. Aí ela ficou integrada. Ela ficou integrada, incluída e integrada. Então eu acho que para ajudar nessa questão psicológica, as atividades coletivas elas são hoje as mais indicadas. As atividades coletivas ou trabalho com personal, mas alguém que vai te estimular, né? Não só alguém que chega lá e o cara tá mais preocupado só com te passar um exercício físico, mas ele tá preocupado se tu tá bem, tá preocupado se teu dia foi bom, tá preocupado se tu brigou com a tua esposa, se brigou com o teu marido. Esse feedback ele tem que ser instantâneo para qualquer atividade, mas hoje eu sempre vou indicar as atividades coletivas para a pessoa que está com algum tipo... sempre vou indicar isso. Tem uma pergunta aqui da Ana. Porque para algumas pessoas, durante a atividade física ou zumba, a sensação é de muito cansaço fora do normal e acompanhada de um calor fora do normal. Bom... já contribui, né? Clima. Tem duas coisas. O calor fora do normal, tem que ver se a pessoa está com alguma patologia, se está com hipertensão, se está com algum problema cardíaco. Agora, o cansaço exagerado, tem que ver a intensidade dessa aula e o nível de treinamento que esse aluno está fazendo. Às vezes pode ser um aluno que não sei se o exemplo é da própria pessoa, se ela está utilizando o exemplo de alguém. Às vezes a pessoa chega, amiga, vamos ali numa aula de zumba, vamos numa aula de ginástica em si, vamos falar de ginástica em si. E aí chega lá numa aula de bicicleta, que é uma aula muito intensa. E aí na aula de bike a pessoa não está adaptada. E aí ela fez uma vez, cansou muito, fez a segunda vez, cansou muito, fez a terceira vez, cansou muito, e não está melhorando. É um hábito. Ela tem que ficar e se condicionando. E aí tem que ser gradativo. Não pode chegar na primeira vez, já fazer uma aula. Eu que dou aula de ginástica, eu falo para meus alunos. Toda aula minha eu falo, quem já fez aula disso? Quem já fez aula, eu dou aula de 10 modalidades. Quem já fez aula de bicicleta? Eu nunca fiz. Então, hoje você vai ser café com leite. Pode fazer o que você conseguir. Não cobro o aluno, eu só faço as orientações que são necessárias e tudo, e não cobro dele. E às vezes o que está faltando é só mesmo a pessoa dosar mais a atividade dela, dosar mais a intensidade do treino que ela está fazendo, entendeu? Pode ser um pouquinho, pode ser isso. Eu precisaria conversar. Para isso que serve uma avaliação física, para saber o que está acontecendo. Mas
pela minha experiência, pode ser mais falta de condicionamento mesmo. Ou se ela tá se sentindo muito cansada, a frequência dela está subindo muito durante a aula, aí seria bom ela procurar um cardiologista para saber se tem algum problema. Porque às vezes ela até não faz alguma atividade e aí de repente ela vai para uma aula... Que já é muito intensa. Aí sim, por isso que a gente tem que saber qual é o histórico, né? Se a pessoa é uma pessoa treinada e já está há um tempo treinando e continua sentindo, ou se é uma pessoa que foi para uma aula, 2 aulas e nessa aula, a aula foi muito intensa e ela sentiu isso. Entendeu? Não tem como eu mensurar e dizer, é isso, bater o martelo. E a gente pode dizer assim, que existe um vilão na alimentação, algum alimento, o açúcar, alguma coisa assim, poderia dizer que é um vilão? Nós somos, né? Porque o momento, desde o nascimento, nós não soubemos dosar. Desde a introdução alimentar de um filho. E é o seguinte, nenhum alimento de forma isolada tem a capacidade de te emagrecer ou de te engordar. É aquele velho ditado da avó, de tudo um pouco. A população brasileira consome 50% a mais do açúcar que é indicado. Coloca aí 25 gramas, imagina 50% a mais. Então, assim, nós realmente perdemos a mão. Não é o brigadeiro que te engorda de forma isolada, não é o açúcar, é a junção de toda a alimentação ruim, mais o sedentarismo. Alguns alimentos eu considero como exceção. Como eu disse anteriormente, é uma coisa para um final de semana, que é que você não tem que comprar, não pode ter em casa. Ah, é um macarrão instantâneo, é uma bolacha recheada, é um refrigerante, já que você gosta, deixa para quando você for fazer a sua exceção na rua. Não é interessante você ter em casa, porque você vai incluir isso na sua base, na rotina diária. Boa dica. Cruza aí nessa... Mas essa e quando a é gente tem ótimo. filho, e aí é que é, porque a gente vai no supermercado e compra o quê? Compra bolacha de chocolate para criança, que aí serve para mãe, e é o serve seguinte, pro pai. não, a criança não tem a capacidade de pegar o dinheiro e ir lá e comprar. Ai, mas ele não consegue ficar sem. Ele é o seu reflexo, cara. Se você comprar e motivar a criança, induzir a comer, é lógico, tem açúcar, tem gordura. A coisa que mais dá prazer nessa vida é gordura e açúcar. Não existe nenhum alimento natural que na sua composição tenha gordura e açúcar ao mesmo tempo. Por exemplo, o abacate tem gordura, mas não tem açúcar. A banana é mais doce, mas não tem gordura. E a indústria descobriu isso e aí criou-se o alimento ultraprocessado, que tem gordura, é mais palatável, te dá muito prazer. O cérebro, quando você recebe aquilo, te dá muito prazer, essa sensação. Então é muito difícil você deixar de comer. Mas cadê a autoridade da mãe de dizer, não, eu tenho responsabilidade pela saúde do meu filho e a partir de agora eu não vou comprar. Não é que nunca mais vai comer, longe de qualquer terrorismo nutricional, mas deixe para fazer exceção na rua. Ou então vai ser um pacote, este pacotinho, para um mês. Que bom. Economiza no bolso também. Ainda bem, meu filho, ele gosta muito de fruta, assim, ele come todo tipo de fruta, menos a banana. A banana, ele se arrepia inteiro, desde muito pequenininho ele não come banana, mas você pode dar qualquer outro tipo de fruta que ele prefere e alimentos, assim, com quiabo, com... até esqueci aqui o nome. Jiló? Tudo. Então, assim, ele tem uma alimentação muito, ainda bem, que ele gosta, muito saudável, digamos assim. O azedo e o amargo é para ser sentido, mas a gente aprendeu a mascarar desde a infância. Ah, é um suco de maracujá? Coloca açúcar. Por que a gente acha horrível? Porque está acostumado a mascarar o sabor. As pessoas têm o paladar mascarado. Então, quando você diz para mim que a sua criança come jiló, foi porque você introduziu, desde a introdução alimentar com 6 meses, esse tipo de alimento in natura. E aí, é mais difícil para quem não introduziu, a criança vai rejeitar. É um mundo de descoberta, não vou dar mais, vai dar trabalho. É muito mais fácil para a mãe dar a papinha que é industrializada, a comidinha que já vem pronta, que é só colocar no micro-ondas. Do que ir lá e preparar. Sim. É, verdade. E se ele não gosta da banana, deixa ele sem a banana. De resto, ele já tá comendo. Não, ele nem adianta. Não adianta. Se ele passa assim, ele já se arrepia. Não vamos traumatizar a pessoa. Não, mas assim, desde pequenininho, a papinha ele não comeu e eu fazia mesmo todo dia. Realmente é cansativo. E às vezes as mães, realmente, elas preferem facilitar, né? Opta pelo que é mais prático. Já é tão difícil, né, lidar ali com a tanta criança coisa, e tal. E aí, mas depois é que vem a conta. Sim. Né? Depois vem a conta. A conta vem. Vai ser mais trabalhoso Verdade. futuramente. Até porque essa pessoa vai crescer, a criança vai crescer, e aí vai ter, às vezes, dificuldade com
com exercício físico, com alimentação, vai ter Já um monte de herdou a restrições. genética daquela mãe que já não se cuida, né? Aí a conta realmente... E como a gente poderia montar assim, um cardápio, digamos, saudável? É muito delicado como montar um cardápio saudável, porque o indivíduo tem, obviamente, a sua individualidade bioquímica e os seus gostos. Lembra que no começo eu falei do Guia Alimentar da População Brasileira? Lá a pessoa consegue, é só clicar, baixar, é gratuito, é de acordo com o Ministério da Saúde, mas assim, resumindo, é aquilo que eu já falei, a base, alimento in natura, que são as frutas, verduras e legumes, e minimamente processado, feijão, arroz, que ele passou pelo processo de perder a casca, o leite, o ovo. Por exemplo, o ovo já sai direto, você pode ir para sua casa e fazer o manejo de cocção. O leite passou pela pasteurização, ele levou a uma temperatura grande e depois diminuiu, para diminuir a quantidade de micro-organismos. Então, é minimamente processado. Lá ele te indica que isso é a sua base. Óleo, sal e gordura, eles são realçadores de sabores. Então, assim, você vai utilizar também ele como um conservante natural. Se eu falo para uma população que não tem uma condição de comprar um azeite para fazer um arroz e um feijão, então só posso comprar óleo tal, óleo de soja. Então, vamos fazer a restrição, a diminuição do que você está consumindo. Se você utiliza 2 litros para uma família de 5 pessoas, agora você utiliza 1. Na prática, são 2 colheres de sopa para refogar um arroz, você vai utilizar 1. Já que você tem a condição de comprar um azeite, você vai utilizar o azeite normal para cozinhar. O azeite extra virgem, deixa para salada, porque ele já é mais caro e não necessita ir ao fogo. Esse tipo de coisa. Quando a gente fala em alimento processado, você pensa no quê? Numa compota de um abacaxi que está usando o açúcar para conservar, o pepino em conserva, que utiliza o sal para ser conservado. Atenção, alimento processado. O pão, aquele que a gente compra na padaria, que vai a água, o trigo, o ovo e o fermento, ele é processado, que é diferente daquele que é ultraprocessado, que a gente compra integral no mercado, aquele pão de forma, que aí ele já tem um aditivo químico, não é um conservante natural. Você pode reparar, você levar um pão francês para casa e deixar fora, logo depois ele embolora, mofa. E o integral não, você pode deixar na geladeira, pode deixar fora, aquele que você compra no mercado, que ele está sendo utilizado um aditivo químico para alongar a vida de prateleira dele. Um queijo que você utiliza aí, o leite, a gordura e o micro-organismo também é processado, tá tranquilo. Agora, se você utilizar um aditivo químico para prolongar a vida desse queijo, aí ele já se encaixa como um ultraprocessado. Ultraprocessados são aqueles que a gente tem que ter como exceção, que eu já falei no início da entrevista. Sorvete, bolacha, macarrão instantâneo, esse tipo de coisa fica geralmente para uma exceção. Cara. Né? Vendo como não é simples orientar alguém a montar um cardápio saudável? Por isso que os nutricionistas fizeram esse guia, então está disponível para a população. E tem também o das crianças, que foi lançado tem só 2 meses. E aí o que ela falou é bem interessante, porque não tem como, não é receita de bolo, né? É igual tem gente que chega comigo e fala assim, Gilberto, eu quero um treino para emagrecer. Não existe uma receita de bolo. Faz isso. Vamos dizer que ela chega aqui, olha, dê para o seu filho arroz, feijão, carne, mas não pode faltar banana. O teu filho já não vai comer. Então não tem uma receita. É a individualidade que ela falou, tem individualidade. Então, tanto na alimentação quanto no exercício. Não tem como dizer assim, isso vai fazer. Tem o guia, eu acho que eu nunca abri, mas aqui deve ter várias opções lá. Sim, e você vai montando em cima. Aí mesmo. Deve ser assim. Porque aí já o teu filho, se ela falasse que a banana seria ótima, aí o teu filho já não se encaixaria. E é interessante, gente, o guia ele é bem ilustrativo, como o Gilberto aqui falou, porque dá uma preguiça, né? Só ler, eu tenho que fazer isso, aquilo. Ele é bem diversificado, aqui o de imagem você pode montar, é super de fácil entendimento. Tá bem acessível. Vou dar uma olhada. Onde é que tá mesmo? No Google. Coloca lá, Guia Alimentar da População Brasileira, e também tem o da criança. Legal. Tem o Mariano tá perguntando aqui, Gilberto, tem alguma dica para quem deseja ter um abdômen definido? Aí é mais com a Laje do que comigo, porque todo mundo fala que abdômen definido abdômen definido é fazer abdominal. Não é. O abdominal ele só vai fortalecer a tua musculatura do abdômen. O que vai te deixar o teu abdômen definido tu vai procurar um nutricionista, ele vai te
passar uma reeducação alimentar, e com isso ela pode explicar até melhor do que eu, vai diminuir essa capa de gordura que tem em cima do teu abdômen, e aí vai ficar mais definido. E eu sempre gosto de falar, quer dizer, eu vou até me corrigir, porque todo mundo fala assim, Gilberto, eu quero fazer um treino para definir. E aí chega com a Laís, ela, doutor, eu quero uma alimentação para definir. Cara, o nosso corpo ele já é todo definido. A musculatura já é toda definida. Se tu pegar a capa de gordura dela, de mim ou de qualquer outra pessoa, o músculo vai estar todo prontinho lá. Ele vai estar todo definido. Só que aquela capa de gordura que tem em cima dele, ela que tem que ser reduzida para o músculo aparecer um pouquinho mais. Então, o segredo é, você faz o exercício físico, mas você tem que ter uma alimentação bem controlada e bem em cima para reduzir essa capa de gordura. A Laísa pode até complementar. Geralmente, o indivíduo que tem, né, esse acúmulo de gordura na região visceral, seja a gordura de fora e a de dentro, de forma simples falando, é porque faz a alimentação assim, com excesso de refrigerante, de açúcar, de bebida alcoólica, de alimento ultraprocessado, que foi o que eu acabei de dizer. Então, assim, não é faça tal coisa, mude a sua alimentação como um todo e para fortalecer nosso amigo Gilberto. O que já está fazendo refletir aqui as pessoas que ficam atrás das câmeras estão refletindo nesse momento sobre a sua alimentação. É que as pessoas pensam, tipo assim, o Gilberto e a Laísa, como se eu fosse lapidar um corpo. Eu vou neles dois que vai resolver a minha vida. Não, a gente tem os caminhos. A gente pode mostrar o caminho. Eu seguro na mão até o momento. Quem vai aí depois, é você. Depois de um momento, cara, agora é com você. Entendeu? Não tem, se fosse assim, se nós dois tivéssemos a solução para tudo, a gente estava bem rico. Com certeza. É que a fórmula mágica, a pessoa pode não ter dinheiro, mas ela venderia tudo se tivesse a fórmula mágica. Eu costumo dizer, emagrecimento, fórmula mágica, alimentação e exercício. Então, uma das minhas perguntas seria essa. Algumas pessoas, elas querem emagrecer, vão a nutricionista, uma academia, querem emagrecer em 2 dias. Uma semana não emagreci nada, não perdi nada, não vou mais, não adianta. O que dizer para uma pessoa que quer algo imediato? Eu sempre digo o seguinte, olha, você não levou 1 mês para chegar no peso que você tá. E não vai ser com 1 mês que você vai chegar no corpo que você quer ou perder tudo que você ganhou nesse tempo todo, ok? E outra coisa, a questão psicológica. Se você pensar só na estética, a probabilidade de você se auto-sabotar é muito grande. Se eu tô falando em emagrecimento, pensa assim, emagrecimento eu vou fazer um bem para minha saúde, é bem para minha saúde. Se você pensar só no peso, amanhã eu vou pra academia, não, deixa, amanhã eu começo essa reeducação. Não, só hoje eu vou comer isso aqui, é só hoje. Segunda eu começo, 2020 eu começo, 2021. Então, a probabilidade de você se auto-sabotar quando você pensa só na estética é muito grande. O seu objetivo é melhorar a sua saúde, seu condicionamento físico, e a estética é consequência disso. E quando vem o resultado, eu tô bom. Falando isso, eu lembro de um exemplo, que uma moça chegou assim, ela estava acima do peso, ela falou assim, Gilberto, eu quero treinar com você, mas se em 2 meses eu não ver resultado, eu vou parar de treinar. Aí eu falei, então a gente nem começa. Aí eu falei, você tá com o celular aí? Ela tô. Você tem uma foto de como você quer ficar? Você já teve um corpo que você quer voltar a ter o corpo? Ela quer. Aí ela me mostrou, eu falei, quando foi essa foto? Ah, ela faz 5 anos. Aí eu falei, pois é, mas você demorou 5 anos para engordar e quer que eu resolva a tua vida em 2 meses? Não é difícil. Não dá. Aí é difícil. É impossível. De uma maneira saudável, é impossível. Vai acontecer, pode acontecer da pessoa emagrecer em um mês 10, 12 quilos, 15 quilos, pode. Mas que saúde ela vai ganhar com aquilo ali? É momentâneo. Ela vai emagrecer, mas a cabeça dela não muda. Não muda. As pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Tem um estudo que mostra que se a pessoa consegue, depois que ela faz a cirurgia bariátrica e emagrece, se ela consegue se manter magra durante 5 anos, ela nunca mais vai ser gorda. Mas se em 5 anos ela não conseguir, ela vai voltar tudo de novo e não vai ter resultado de nada. Porque não é a fórmula mágica. A pessoa está gorda porque tem a obesidade, a cirurgia bariátrica, por exemplo. Tem gente que consegue andar, que consegue correr, que consegue fazer academia, que consegue fazer uma aula de hidroginástica, está acima do peso. Mas ela acha que aquilo ali vai resolver o problema. A pessoa não precisa, cara. Não precisa. Sabe o que eu fico pensando? Como é que a cabeça da pessoa... Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela fica com uma restrição alimentar de quase 1 ano.
Cara, por que não se Você restringe? passou, aham. Por que não se restringe sem fazer cirurgia? Não vai passar um ano com restrição alimentar? Basta botar na cabeça que ela pode se restringir, ou cuidar, ou reeducar, com um ano. Aí aquilo vai virar, porque a pessoa que faz cirurgia bariátrica, até onde o meu conhecimento vai, ela nunca mais vai poder comer de tudo que ela comia antes da cirurgia. Então, ela tem um risco de ir na cirurgia morrer, acontecer alguma coisa. Só deixando claro, pessoal, não estou dizendo que eu não concordo com a cirurgia bariátrica. Eu não concordo com a cirurgia bariátrica para algumas pessoas que não têm necessidade. As pessoas que são obesas mórbidas, que têm problema de locomoção, que já está com a saúde, o corpo dela já é uma bomba relógio, aí sim. Mas pessoas que têm como fazer atividade, fazer exercício físico, não tem lógica. Entendeu? Você vai, assim, operar o estômago, não é a cabeça. O seu comportamento vai continuar sendo o mesmo. Perder peso é fácil. O difícil é perder peso com saúde e conseguir manter. Porque perder peso, até quando você extrai o dente e faz uma dieta líquida, inclusive chupando sorvete, você consegue emagrecer. Até se eu tomando tal shake de não sei das quantas, você consegue emagrecer. Difícil é manter e difícil é emagrecer com saúde. Mas as pessoas estão o quê? Findadas na estética primeiro. Que a gente vai comemorar, eu perdi aquele peso, eu vou agora comemorar, agora eu posso Comemorar. Comemorar, boa, gostei. Entendeu? Porque eu perdi 5 quilos, então agora eu já posso comer uma pizza, um refrigerante, todo dia, não é uma vez. É porque ela bota uma meta de eu vou fazer 3 meses daquilo ali. Aí ela emagreceu. Aí depois que ela emagreceu, ela, não, já cheguei onde eu quero. Aí ela acha que ela vai poder comer tudo, fazer de tudo, que não vai voltar nada. Não, cheguei onde eu quero, agora vai ficar assim. Não é assim, é a regularidade. É a regularidade. Se não tiver regularidade, não vai. Vai ter um momento que vai chegar no corpo legal, mas ela vai voltar a ter todos os hábitos que ela tinha, os hábitos ruins, e aí vai voltar tudo, ou às vezes até pior. Porque tem alguns estudos que falam que o efeito sanfona é pior ainda do que esse engorda e emagrece, engorda e emagrece. Tem gente que eu conheço que consegue emagrecer 4 vezes no ano. A pessoa emagrece 2 meses, aí 2 meses ela... Comemorando, gostei dessa eu vou usar lá. E aí engorda, aí emagrece, engorda. E aquilo ali, o corpo dela só vai piorando mesmo. E vai ter um momento que o corpo já vai estar habituado com isso, aí já não vai responder. Aí só vai engordar, aí já não vai mais conseguir emagrecer. Você brinca muito com o seu metabolismo nesse efeito sanfona. Seu metabolismo é uma máquina e ela é sábia. Se você passa a ingerir menos, é igual um carro na reserva. Pô, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar menos, a minha gordura em estoque eu vou utilizar, não vou utilizar como fonte de energia, ela não está mandando nada para dentro. Ele guarda aquilo. E outra coisa que o Gilberto falou, sobre se restringir. Ontem mesmo eu atendi um paciente, ele, não, tudo que você mandar fazer eu consigo. Esses dias, ó, passei 60 dias assim, falei, tá, mas você não consegue manter o básico. Eu não quero que você seja tão restritivo, não tem necessidade, faz parte da vida você comer uma pizza, uma vez ou outra, um macarrão. É vida, comer é celebração. Ah, não, mas eu depois também, em compensação, falei, você está sendo 8,80 e você está brincando com a sua saúde. Você não veio aqui para você fazer 30 dias. Se fosse para ser assim, você nem precisava ter vindo, você não consegue fazer sozinho. Não, tudo que é muito restritivo dura pouco tempo. É verdade. Estão fazendo uma pergunta, e qual o alimento que eu devo... ingerir após uma atividade física, e também eu queria perguntar antes, tem algum alimento antes, um alimento depois? É uma das perguntas que eu mais recebo lá no Instagram, quando eu abro a caixinha de perguntas. Veja bem, isso também depende de indivíduo. Eu não consigo comer e treinar, eu passo mal. E o certo seria comer. Mas para que eu vou comer se eu sei que passo mal? Tá de boa? Beleza, é uma individualidade. Fulano tem que comer se não passar mal. Mas se fulano comer uma banana, ele passa mal. Mas se for uma maçã, tudo bem. Mas se for uma fatia de pão, para o outro tá ok. Tudo vai de individualidade e depende da alimentação como um todo, de 24 horas. Não é só o pré e o pós. Mas se ele quer, assim, dicas de quais alimentos, antes do treino, você precisa de energia. Então, pensa assim, frutas, carboidrato, pão. Pós-treino, a gente já não usa mais aquela coisa de tem que ser proteína. A proteína ela tem que estar distribuída ao longo do dia. Então, assim, pensa, se você tem que comer antes do treino, se você não comer, você passa mal, pensa em carboidrato. Um carboidrato saudável.
Agora, veja bem, se eu estou falando de uma pessoa que tem o objetivo de ganho de massa magra e que come um volume maior, isso já nem funciona para ela. Se ela for lá comer uma maçã, ela morre na academia. Então, geralmente, precisa sim do acompanhamento nutricional, de quantidade e qualidade. E na pergunta dele também tem que ver que tipo de treino. Só falou o que comer antes do treino, depois do treino, também tem que ver qual é o tipo de treino também. Como a Jaia falou, a Laisa falou, a pessoa, o foco dela é hipertrofia, é ganho de massa muscular. Ela vai comer uma maçãzinha para fazer um treino de alta intensidade na musculação, ela vai morrer na musculação. Então, depende do qual é o tipo de treino que a pessoa vai fazer. Não é só o que comer antes do treino, o que comer depois do treino, não. O que comer, o que comer, não. Ou então o que comer antes de um treino de musculação, o que comer antes de uma corrida, o que comer antes de fazer um treino de natação, porque são treinos diferentes e que acabam precisando de limites diferentes também. Vai exigir uma energia completamente diferente, né? Imagina se você coloca uma proteína e uma gordura e manda a pessoa nadar. O desconforto que ela vai ter. É uma intensidade muito grande. E, Gilberto, o que seria, assim, às vezes a gente malha e aí parece que não está tendo resultado no sentido de que, eu tô com o mesmo peso, mas aí entra a questão da massa magra, massa gorda, né? Como a gente poderia explicar essa questão da massa magra e a massa gorda? De uma forma bem prática, Bárbara, eu sempre falo para os meus alunos, primeiro a gente passa por uma avaliação física, né? E o controle de massa gorda com massa magra, o programa de vocês está ótimo porque vocês colocaram duas pessoas que têm que trabalhar juntos, entendeu? Então vamos dizer, a pessoa tem a parte do exercício físico é em si. A pessoa chega comigo e fala assim, Gilberto, eu só me procura, não monto o treino para aquela pessoa nem nada. Aí ela, Gilberto, eu tô treinando tem 1 ano e não tá mudando mais o meu corpo. Aí eu falo, deixa eu dar uma olhada aqui na tua planilha de treino. Aí tá lá. E ela falou comigo agora, vamos dizer, hoje, dia 9 de janeiro. 9 de janeiro de 2019. Aí ela tá com 1 ano com o mesmo treino. O corpo já se adaptou. Então ela vai estar 1 ano com aquele treino. Então o corpo dela vai se adaptar, não vai ter mais resposta. Não vai ter resposta fisiológica para aquilo. É igual porque a pessoa tem que ir lá na nutricionista de 30 em 30 dias, dependendo da pessoa de 15 em 15 dias, dependendo da pessoa de 60 em 60 dias, porque também tem que mudar o estímulo. Tem que mudar não hoje ela come frango e amanhã ela vai comer peixe. Às vezes é a quantidade, às vezes o tipo de alimento, e no exercício físico é do mesmo jeito. Então o que pode acontecer com ela deve estar comendo errado alguma coisa, ou tá treinando errado. E hoje eu vou falar uma coisa que vai assustar todo mundo. 90% das pessoas treinam errado. 90% das pessoas. Cara, eu tô perdendo tempo na academia? Não sei, não posso dizer se tá ou não, porque eu não sei se tu tá nos 90 ou se tu tá nos 10. Mas 90% das pessoas treinam errado, porque ou não seguem uma planilha, ou vão a Laisla deve sofrer muito com isso também, vão pras dicas de internet, e eu sempre falo que se tudo que estivesse na internet fosse bom, eu estaria pobre, ou estaria rico, que tudo eu olharia lá, mas eu acho que estaria mais pobre, porque as pessoas não precisam me procurar, que tá tudo lá. E nem tudo que tá na internet são coisas boas, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que primeiro saber o que ela está fazendo, qual a atividade que ela está fazendo, a intensidade que ela está fazendo, o estímulo que ela está fazendo, e fazer a avaliação física regular. A avaliação física e a avaliação nutricional, elas servem para ter esse controle, para saber se ela está... Gilberto, eu estou comendo bem, tô comendo o que eu preciso comer para isso, estou me alimentando bem, aí será que está na hora de procurar um endocrinologista para saber se está tendo algum problema hormonal? Então tudo é muito difícil a gente falar assim, bater um martelo para qualquer coisa. A gente tem algumas indicações, mas não tem como falar, faça isso, faça isso daqui, é isso que está acontecendo com você. São várias vertentes que a gente tem que ser, são várias coisas que a gente precisa investigar para saber o que está acontecendo. E vai de indivíduo, tudo que a gente conversou aqui, a gente viu que vai muito de indivíduo para indivíduo. Cada corpo é uma máquina diferente da outra. Da mesma forma que o meu sapato não cabe no seu pé, a sua camiseta talvez não sirva para mim. Bem simples. Então, assim, pra gente ir finalizando, quais seriam 5 dicas de alimentação saudável? Eu passei para você, agora você me passa. Que eu quero ler pausadamente. Foi um post que eu fiz, coincidentemente, no Instagram, e eu desenvolvi, né, com a experiência que tenho, 5 dicas. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria que você me desse no momento, porque realmente eu quero ler. Vamos lá.
Desligue os eletrônicos, TV, celular, rádio. Comer com atenção plena é uma dádiva. No início também é difícil, mas preste atenção no que você está comendo. Mastigue mais vezes. O inverso disso faz com que você repita sem necessidade ou sinta fome logo após ser almoçado. Quando for comer, apenas coma. Fique atento aos sinais do seu corpo no que diz respeito à fome. Se seu caso for emagrecimento, coma quando sentir fome. Sinais de fome física: barriga roncando, tremedeira, dor de cabeça, mas atenção, não espere esses sinais exacerbarem. Nem sempre o comer de 3 em 3 horas funcionará para todo mundo. Se você é daqueles que está começando a reeducação alimentar ou já vem tentando há tempos e sabe quais são suas tentações, evite comprar os alimentos sobre os quais você não tem controle ou maturidade. Exemplo, bolacha recheada, biscoito, refrigerante, sorvete. Deixe para ser sua exceção no final de semana para quando estiver na rua. E a última, que eu mais ouço, é que as pessoas conseguem fazer uma alimentação saudável no almoço, no café da manhã, no lanche da tarde, mas quando chega a janta, é o famoso mentir para si mesmo. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, nossa, eu não vou fazer a comida. Evite jantar na rua, também não vale pedir da comida na rua e ficar em casa. Grande parte dos meus pacientes relatam efetuar a janta na rua, pois quando chega este horário, o que menos querem é ir para a cozinha, eu entendo. Mas quando se vai para a rua, dificilmente a gente se contenta com pouco e simples. Deixe pequenas porções de proteínas já cozidas e congeladas, hortaliças já higienizadas. No mais, você só precisará de no máximo 10 minutos para realizar. O que mais me chamou a atenção, e a gente até estava conversando antes, é a questão do desligar o aparelho celular na hora de estar ali comendo, às vezes no restaurante. Você tá ali, tá com outro, só você e outra pessoa e você vê muito. Ah, sim, eu tô né? comendo e com o celular aqui na mão. Isso para mim é... A hora de comer é sagrado. Como eu disse, a pessoa, ela nem mastiga, ela engole. E logo depois vai sentir fome. Então, assim, quando for comer, coma com atenção plena. Cara, é o único momento íntimo entre você e a comida. Pelo menos nesse momento, deixa o celular de lado. Eu trabalho com rede social e eu tenho que postar tudo que eu como. Mas eu falei para elas, eu não dou conta de postar o dia inteiro. No máximo, o café da manhã, o almoço, a janta, eu sempre pulo algum. Porque é o meu momento. E aquilo de... Ah, não, antes de dar a primeira garfada, eu tenho que tirar foto. Acaba comigo. Desliga o celular, Gilberto, quando vai... Não vou ser hipócrita aqui, não desligo. É não. difícil hoje. Porque eu trabalho com o meu telefone, eu tenho muita coisa para fazer e aí, às vezes, eu não consigo ter essa intimidade. Eu tô aqui íntimo, mas estou traindo aqui com o telefone, não vou mentir, não. Mas eu tô tentando melhorar, confesso que eu tô tentando melhorar. É por isso que eu falei que me chamou muita atenção, porque virou assim, parece que é automático. Parece que aquele momento é o momento do celular, mais ainda. Tem gente que coloca suporte no banheiro para tomar banho, passando story de celular. Meu Deus Você do acredita? céu. Aí já é patológico. A gente tá falando tanto de relação íntima com a comida, porque eu acordo pensando em comida, eu durmo pensando em comida, mas na hora de comer mesmo você não tá presente. Acho que você só tá presente quando vai beliscar. Ou não, né? Daí leva o celular junto na geladeira. Eu vou abrir a geladeira para pensar. Esse tipo de coisa. Gilberto, fala um pouquinho pra gente sobre o Grupo Viva Mais. O Grupo Viva Mais é um grupo de corrida, uma assessoria. Começou com um grupo de corrida e hoje é uma assessoria esportiva, né? Ele já tá em Marabá, foi o primeiro grupo de corrida de Marabá, né? A primeira assessoria de Marabá sistematizada. A gente está aqui, iniciou em maio de 2012, vamos completar aí 7 anos, 8 anos? 2012, cerca de 8 anos, a gente tá indo aí já para 10 anos, se Deus quiser, em 2022 vamos completar 10 anos, e o nosso grupo a gente tem vários serviços, grupo de corrida, personal trainer, ciclo de treinamento e avaliação física, que são as consultorias, né? Então a gente reúne, tem as nossas atividades coletivas, que são os encontros do grupo de corrida, tem o personal trainer, o ciclo de treinamento, que é quando a pessoa treina em algum lugar e quer fazer algo mais individualizado, algo mais específico, procura a gente, e as avaliações físicas também, que acabam incluindo junto com o ciclo de treinamento. Quem quiser participar, procura... Quem quiser participar, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram, pelo direct do Facebook, na nossa página lá, no Instagram é grupo.vivamais, no Facebook Grupo Viva Mais mesmo, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp,
98111-2356. Esse é o nosso WhatsApp, 98111-2356. E a gente vai estar totalmente à disposição para tirar todas as suas dúvidas e trazer você para nossa família. Muito bem. E quem quiser procurar uma ajuda profissional, para orientação? Certo. Eu atendo no CDMA, fica na Cidade Nova, em frente ao hospital da Unimed. Caso você queira dicas, ou então pegar até mesmo contato no Instagram, o meu nome lá no Instagram está Laisla Nutricionista. Laisla Nutricionista. E é um Instagram, assim, super animado. Já vi lá uns vídeos bem Ai, legais. você gostou? Bem legais. Um dos Instagrams mais divertidos que eu tenho, cara, da Laisla. Eu me sinto lisonjeada. É verdade. Não, mas não só divertido, mas é divertido e com muito conteúdo, que é o mais importante. É muito interessante. Eu fico lá... Ela disse, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Deve ser o meu nome apareceu lá. Bárbara curtiu. Bárbara... Eu levo muito a sério essa questão de poder levar informação para quem não tem e de forma descontraída e simples. Eu não fiz aquele Instagram pensando no trabalho. Na época que eu fiz, tipo, eu acho que eu nem tinha me formado em 2013 e tudo foi acontecendo naturalmente. E aí eu fui me soltando nos vídeos. Uma vez até o Gilberto comentou, Laisla, faz mais vídeo, tô gostando e tal. Isso já tem uns 2 anos e aí eu não parei mais. Mas realmente, ele estava certo. Faz mais, porque é super legal. E tem, assim, uma alegria no vídeo, um senso de humor, que é muito bom, porque a gente vai pra internet também para isso, né? Pra procurar coisas boas, positivas, que tragam coisas boas pra gente. E a gente assistir ali... E é muito engraçado o jeito que ela fala. Eu me sinto É lisonjeada. a pessoa mais... É a pessoa séria que consegue ser engraçada. Você olha pra ela assim, nossa... Mas aí quando ela começa a falar... Eu fui dar uma entrevista esses dias na TV e o rapaz falou assim, mas eu pensei que você fosse mais engraçada, tal, você é muito séria. Eu falei, eu sou tímida e sou séria também. Eu falei, ele falou assim, mas com aquele seu amigo você fica mais à vontade. Eu falei, mas daqui a pouco eu me solto. Chocolate, Chocolate. viu? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Ainda tinha, assim, muitas perguntas para fazer. E eu sei que as pessoas também que estão nos acompanhando também têm muitas dúvidas. Quem sabe a gente marque uma parte 2. Porque realmente, assim, como o Gilberto falou, é necessário, né? Os dois lados. Porque a gente vê que não é só fazer atividade física de forma desenfreada ou só tentar se alimentar e ficar em casa deitado. A profissão, o estudo, ele não existe à toa. Não existe profissional da educação física à toa e nutricionista à toa. Então, a importância de ser acompanhado. Na próxima, até uma dica da próxima vez que já me coloco à disposição, acredito que a Laisla também. Da próxima vez convidem um psicólogo também para estar aqui, entendeu? Eu já fiz uma mesa redonda que era um psicólogo, um professor de educação física, que era eu e um nutricionista. E foi muito bom. Demais. Foi muito bom porque muita coisa que se o psicólogo tivesse poderia ajudar em algumas perguntas que foram feitas. E a gente vê mesmo que tem muita questão do distúrbio alimentar, né, nas perguntas e tal. Inclusive, já deixo, né, como o Gilberto disse, quando vamos falar de transtorno, precisamos sim de um psicólogo. É verdade. Então, eu agradeço mais uma vez vocês a presença aqui, foi, assim, maravilhosa. A gente se consultou aqui rapidinho, né, todos aqui que estão aqui presentes. Desejar a vocês um ano de 2020, assim, abençoado. Para o Gilberto já vai, assim, bem animado, o filhinho. E que a vida profissional de vocês continue, assim, brilhando. Amém. E rica de conhecimento, de levar coisas boas para as pessoas. Que esse ano seja realmente o ano da vida de cada um de vocês. O nosso papel é mudar a vida das pessoas. E a gente quer que as pessoas... Não mudar a vida. A gente quer que elas mudem as vidas dela, né? Então a gente está aqui para tentar ser só uma peça para isso, né? A gente não faz milagre. A gente está aqui para ajudar a pessoa a mudar o hábito, a mudar a alimentação, a mudar o exercício, a estimular ela a fazer tudo isso. E eu desde já quero agradecer o convite e mais uma vez coloco à disposição sempre que precisarem. É meio corrido, a gente tenta se ajustar para estar, mas vai ser um prazer estar aqui, ainda mais
com a doutora Laisla Bonfatti. E bem, me sinto lisonjeada. Olha, já tá marcado, a gente só vai ver o Sim, dia. essa segunda temporada. Segunda temporada, não percam. Agradecer a você que mandou pergunta. Algumas perguntas a gente não conseguiu responder, porque são tantas coisas que a gente, né, quer falar, quer perguntar, quer saber. Agradecer a você que nos acompanha aí no Facebook. Dizer que este vídeo vai estar mais tarde disponível no YouTube, Pascom São Félix. Então, se você quiser mandar para um amigo, para uma amiga, alguém da família, no WhatsApp, no Facebook, compartilhe para que a gente possa dividir um pouco de tudo isso que a gente conversou aqui sobre alimentação, sobre atividade física, tá? Agradecer por você estar aí, agradecer aos nossos anunciantes que nos apoiam, que nos incentivam, que é as Óticas Noélia Maia, a Clínica Fisiomais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação, Comercial Carajás, Dani Bijuteria, Escola A Mais e a Academia Gol de Placa e a Fibra Link. Então, agradecer muito aos nossos anunciantes que têm nos dado apoio ao longo desses 4 meses que nós estamos fazendo essas transmissões. Dizer que semana que vem o Padre Ademir volta com o seu programa Pastoreio Católico às 18h30 na terça-feira. Tá? Então fique ligadinho, e também nós temos as nossas transmissões no domingo, na missa do domingo, 19h30, e toda quarta-feira, na missa com oração por cura e libertação, também 19h30, aqui no Facebook Catedral Marabá. Então boa noite a todos, fiquem todos com Deus.